A gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós temos em nossas mãos a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Poder do Alto contra as hostes da maldade. Esta é a lição de número 10, que essa lição faz parte desta sessão de lições que tem por título Batalha Espiritual. Nós vamos aqui observar o texto bíblico. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, versos 5 a 13, 18 e 21. O texto áureo diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A verdade prática diz: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Então observamos que se trata de um trabalho evangelístico. E a lição tem um tema introdutório que diz sobre contexto histórico de Samaria, a fundação de Samaria, o cativeiro, as diferenças entre judeus e samaritanos, e o segundo ponto vai falar o evangelho entre os samaritanos, e os itens do segundo ponto, Jesus e os samaritanos, o poder de Deus entre os samaritanos, e o batismo no Espírito Santo. E o terceiro item, Filipe em Samaria e Simão o mágico. E o texto do terceiro ponto é dividido pelos itens que diz a conversão de Simão o mágico, a repreensão do apóstolo Pedro a Simão o mágico. Então, observamos que se trata de um texto bastante histórico, quando fala do cativeiro, o tratado de Deus em levar as 10 tribos ao cativeiro, e nós observamos também o tratado de Cristo com os samaritanos. Então vemos que o favor de Deus, a graça, ela foi estendida de forma que, quando Israel rejeitou a presença de Cristo e o levou ao matadouro, a porta da graça se abre aos povos. Então ele disse, ordenando seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele fala, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Samaria foi lembrada. Antes mesmo de lembrar de toda a terra, nós vemos que Samaria foi citada. Então,
É interessante observar quando as Escrituras vêm nos falando desse momento em que o povo de Israel se divide. O reino unido, que teve a duração de 120 anos, começando com o rei Saul. De Saul passa para Davi e de Davi para Salomão. Percorre um período de 120 anos o Reino Unido. Mas como consequência da desobediência da nação de Israel, chega então o tempo em que as profecias de advertência entram no seu fiel cumprimento. Então Deus tem que tratar com Israel. Aí a palavra de Deus vai dizer que, estando Roboão, o filho de Salomão, reinando, há um outro chamado Jeroboão. Então o profeta aparece, pega uma capa, rasga-a pelo meio, e aí então é citado que 10 tribos estaria com Jeroboão e 2 tribos permaneceria com Roboão. Então são fatos que Deus estava determinado que aquela divisão acontecesse em Israel. O texto bíblico ali, parece que em 2 Crônicas, vai dizer que Roboão, ele procura levantar um exército poderoso para ir buscar as 10 tribos. Mas aí Deus fala, não, porque isto é e aconteceu por minha vontade. Então, passa um período de aproximadamente quase 800 anos, este povo está no cativeiro. O povo de Israel, eles, através de Jeroboão, segue-se um período histórico de aproximadamente 23 ou 24 reis, e chega um tempo que Nabucodonosor, ele leva cativo essas 10 tribos para a Babilônia. E quando essas 10 tribos estão no cativeiro, chega um período que os sírios dominam a Babilônia. Então a Síria agora toma as 10 tribos que já estavam no cativeiro e os levam para a dispersão. Então a dispersão foi um mal maior do que o cativeiro, porque na dispersão separam-se as famílias, filhos vai para um lado, pais vai para outro, né? Separa irmãos de irmãos, e assim acontece a dispersão. Mas a pergunta é, por que Deus permitiu que seu povo, o povo amado, o povo de Israel, fosse para o cativeiro? Existe um porquê. Quando nós observamos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 20, Deus está falando com Abraão. Ora, Abraão, o seu povo, a sua semente,
vai herdar a terra. Essa terra está ocupada pelo Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Observa-se aqui que são 10 povos que ocupavam aquela terra. Então, como estava sendo ocupado esta terra por 10 povos, nós vamos observar que era uma terra muito boa, uma terra que já era habitada. Eram seres humanos, como também eram seres humanos que procederiam de Abraão. A diferença é que esse povo que ocupava a terra de Canaã eram grandes pecadores. E Deus queria colocar um fim a estes pecadores. Então Deus pretendia tomar a terra destes pecadores e passar esta terra para a semente de Abraão. Então vamos observar que se trata de 10 povos, contando aqui, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, Amorreu, o Cananeu, Girgazeu e Jebuseu. São 10 povos nos dias de Abraão. Nós vamos observar que nos dias de Moisés, passando ali 430 anos, Deus vem falar a Moisés, estando Israel no Egito. Estou dando um salto na história. Quando Israel está no Egito, no cativeiro, aquele povo estava no cativeiro. Veja, Deus tira o povo de Israel do cativeiro. Então era isto que Deus estava revelando para Moisés. Deuteronômio, no capítulo 7, Deus vai explicar para Moisés que aquele povo que Deus havia falado com Abraão, que esse povo que estaria habitando na terra de Canaã, que seria 10 povos, agora nos dias de Moisés, tinha acontecido uma redução. Esse povo estava em 7 povos. Deus está falando em Deuteronômio 7. 7 gentes mais poderosas do que tu. Era para Moisés avisar para Israel: 7 gentes mais poderosas do que tu está habitando na terra, mas esse povo vai sair da terra e esta terra vai tornar-se habitação de Israel. Então veja que existe algo bastante interessante no projeto quando Deus tira o povo de Israel no cativeiro egípcio para levar esse povo para a terra de Canaã. Deus está mostrando para Moisés que quando Israel está no Egito, Deus já estava preparando meios para que os povos que habitavam naquela terra fossem diminuídos. Vejam que de 10 povos, agora só tem 7 povos, 7 gentes. O problema é que alguns deste povo reduziu, porque nas guerras, nas pelejas, um povo dominava o outro povo, e aí quando caía em número,
não significava que estava enfraquecido, mas estava forte. Então, nos dias de Moisés, este povo, que era 10 povos nos dias de Abraão, caiu para 7. Mas esses 7 povos eram 7 nações, 7 gentes mais poderosas do que Israel. Mas Deus estava fazendo promessa de tirar esse povo da terra de Canaã, para que pudesse então introduzir a nação de Israel. Então, quando vemos aí os profetas advertindo Israel, nós vamos ver Deus falando com eles: cuidado, porque eu vos entregarei nas mãos dos vossos inimigos e vocês serão consumidos. Então, esta forma de Deus permitir que a nação de Israel se divide em 2 partes. 10 tribos seguem Jeroboão. 2 tribos ficam com Roboão. Então, por algum período, depois de passar aproximadamente 24 reis sobre esse povo que já estava em divisão, 10 tribos, então Deus permite esse povo cair nas mãos dos inimigos, os babilônios, e eles são levados então para o cativeiro. Por quê? Porque 10 tribos foram para o cativeiro. Era uma forma de disciplina. Era uma forma de Deus disciplinar Israel. Já falamos em um outro trabalho que Deus, ele é um Deus que observa e ele é fiel no seu tratamento com a humanidade, não permitindo que seu nome caia num descaso ou num descrédito. Então, assim como ele foi fiel tratando com a corrupção dos cananeus, do queneu, do quenezeu, levando esse povo a juízo, agora ele está sendo fiel também, levando Israel a esta disciplina, porque o cativeiro já era uma coisa bastante bruta. Agora vem a dispersão. A dispersão fere mais, machuca mais, porque é o preço da desobediência. Então Deus é santo, com Deus não se brinca. Israel matou profetas, Israel cerrou profetas, Israel perseguiu aqueles que falavam das verdades santas e divinas da parte de Deus. Israel rejeitou o próprio Deus, então eles também foram rejeitados. Agora são entregues ao cativeiro, do cativeiro à dispersão, 10 tribos, por causa destes 10 povos. Então Deus é santo. Mas vamos observar outra coisa interessante neste tratado, quando a palavra de Deus vai falar sobre o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 13. Por que 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas naquela besta? A besta de Apocalipse. Isto aqui responsabiliza os reinos que viriam mais tarde. No capítulo 17 de Apocalipse,
existe um resumo com referência a esta besta do capítulo 13 de Apocalipse, que vem ser quase que o mesmo comportamento do que aconteceu ali em Gênesis e em Deuteronômio. Ali nós vemos 10 povos, depois 7 povos. Era poder, eram dinastias que estavam caindo para que se levantasse o reino de Israel. Aqui em Apocalipse, nas revelações que Deus mostra para João, uma confirmação no que ele havia também revelado para Daniel, fala de poder, de autoridade, de nações que estariam se unindo para perseguir o povo santo, o povo de Israel. A besta de Apocalipse, ela vai receber autoridade, ela vai exercer domínio na terra, porque ela recebe autoridade no capítulo 13, ela recebe poder e autoridade da parte do dragão, que é Satanás. E nesse período em que esta besta está dominando na terra, ela persegue os santos, ela ordena a matança, a perseguição dos santos, daqueles que viveram a palavra do Senhor. Então, no capítulo 17, esta besta está mostrando seu domínio, ela muda de comportamento por causa da autoridade que ela recebe. Então nós vemos isto: 7 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres. Em cada chifre está um diadema. O diadema corresponde às honras que eles não perderam, esses reinos que são representados pelos 10 chifres, passaram, é uma forma de completa consideração. Diademas, chifres, cabeças. Então 7 cabeças dominavam, enquanto que os reinos prestavam também todo respeito, toda honra a estas cabeças. 7 cabeças. Então nós vemos que isto é um símbolo, é um fator simbólico que se coloca para o que vai acontecer no tempo do fim. Tudo já está programado. Aqui diz que a besta tinha boca como de leão, e ela era também como leopardo, pés como de urso. Então era um animal que representava 3 formas de animais. Por que isto? 3 formas de animais. Veja como Deus é um Deus potente, que tem cuidado da humanidade e adverte a humanidade em todo o tempo. Assim como temos aqui 3 formas de animais, e que esta besta, que representa um domínio, uma autoridade, um poder que estará governando na terra,
fazendo proezas na terra por um pequeno espaço de 3 anos e meio aproximadamente, porque depois de 3 anos e meio, em que a besta estará no governo da terra, os próximos 3 anos e meio é de consequências. As taças estarão sendo derramadas sobre a face da terra e não haverá escape. Nenhuma autoridade conseguirá dominar nesse período, porque a ira do Cordeiro estará sendo derramada nesse tempo. Então a falsa paz que esta besta promover nos primeiros 3 anos e meio será destruída e será então apresentada à terra a ira do Cordeiro. Então aqui 3 animais representam. Nós vemos lá no passado, quando Deus estava mostrando, revelando para Abraão e depois para Moisés, mas no primeiro tratado com Abraão, Deus pediu que Abraão trouxesse 3 animais. Ali 3 animais de 3 anos de idade. Por quê? Tudo isto que acontecerá no fim dos dias seria fatos que deveriam acontecer lá no passado. Mas para que isto viesse a acontecer lá, esse tratado, a nação de Israel não poderia ter falhado lá no início. Então eles falharam no início e Deus teve que prolongar o seu tratado com a humanidade. Então por isso nós vemos aqui a besta. E Deus então abrindo porta através da redenção, Cristo manifestando seu amor e agora mostrando uma mão poderosa para o povo samaritano. Esse povo que vieram ser o resultado desta dispersão, isso que nós estamos aprendendo na nossa lição. Então Deus, Ele permitiu que o povo fosse para a dispersão, mas abriu uma porta séculos mais tarde, quando Jesus se manifesta e ele fala com a mulher samaritana, deixa escrito em seu evangelho sobre o comportamento de que aquele comportamento judaico não serviria a exemplificar módulos para a salvação, mas que a salvação vinha dos judeus. A salvação vinha dos judeus. Então o povo samaritano puderam ter a oportunidade de novamente ver o agir de Deus. Aí nós vamos ver Filipe indo evangelizar na Samaria. Nós vamos ver Jesus apresentando também aquela mulher samaritana e falando para ela de algo muito profundo, e desta forma de maneiras que Deus tem criado a estender a sua mão para a salvação do pecador. Então que nesta lição nós possamos aprender, desfrutar, tirar aqui exemplos de bênçãos, de revelações, e que possamos ser sempre abundantes na obra do Senhor, entendendo sempre que
o agir de Deus, a mão poderosa do Senhor está agindo em favor daqueles que também estão agindo na sua obra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Não falte a escola bíblica dominical. Amém.